E aí já parou para pensar, e se aquelas duas perguntas que a humanidade se faz desde sempre, de onde a gente veio e para onde a gente vai, finalmente tivessem uma resposta? Pois é, no centro do livro Origem, do Dan Brown, a gente encontra justamente isso. Uma descoberta científica tão, mas tão bombástica que quem a descobriu foi silenciado para que ela nunca viesse à tona. E essa história toda começa, olha só, num dos lugares mais espetaculares do mundo. Então vamos lá. A gente está no Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha. Um lugar incrível, né? E o palco está todo montado para o Edmund Kirsch, um futurista, um gênio da tecnologia, revelar uma descoberta que, segundo ele, ia simplesmente redefinir tudo o que a gente sabe sobre a nossa própria existência. O clima era de pura expectativa. E essas aí são palavras do próprio Kirsch. Ele sabia muito bem que a revelação dele não era só mais uma apresentação científica, sabe? Não. Era um desafio direto, uma provocação às bases de todas as religiões e crenças do mundo. Ele sabia que estava prestes a causar um incêndio. E não é que o incêndio começou com a morte dele mesmo? Poucos minutos depois de começar a apresentação, em plena transmissão ao vivo para todo mundo ver, um tiro. E Kirsch cai no palco. O recado não podia ser mais claro. Tem gente que prefere matar a deixar que certas verdades apareçam. Ok, mas que verdade era essa? Tão perigosa a ponto de custar uma vida. A promessa do Kirsch era, olha só, responder às duas perguntas que definem a nossa busca por um sentido desde que o mundo é mundo. É só parar para pensar um pouco. Toda cultura, toda religião, toda filosofia, no fundo, todas elas tentam decifrar os mesmos dois mistérios. Aquelas perguntas que tiram o nosso sono, que fazem a gente olhar para as estrelas e se perguntar: de onde viemos? E para onde vamos? Origem e destino. O ponto é que o Kirsch afirmava ter encontrado respostas científicas e não baseadas em fé ou mitologia para essas duas perguntas. E aí, gente, que a coisa fica realmente revolucionária. A primeira parte da descoberta do Kirsch, a primeira lança em chamas, foi direto no coração da ideia de criação divina. Ele propôs uma alternativa baseada unicamente nas leis da física. Bom, para entender a descoberta dele, a gente precisa falar rapidinho de um conceito da física, a entropia. De um jeito bem simples, é a ideia de que o universo tende naturalmente para a desordem, para o caos. A energia se espalha, as coisas se desfazem, pensa num castelo de areia na praia. Com o tempo, o vento e a água vão desmanchar ele, né? Isso é entropia. E é aqui que entra o paradoxo que sempre deixou os cientistas de cabelo em pé. Se o universo adora uma bagunça, como é que a vida, que é uma coisa super organizada, super complexa, conseguiu surgir do nada, de uma sopa de elementos químicos? Para muita gente, a única resposta era um milagre, uma mãozinha divina. Só que o Kirsch usou como base uma teoria científica real, super recente. A ideia, basicamente, é que a vida não vai contra a entropia. Pelo contrário, a vida seria a melhor ferramenta do universo para aumentar a desordem. Pensa assim, a matéria se organiza em coisas complexas como uma planta ou um animal para conseguir espalhar energia, tipo o calor do sol, de um jeito muito mais eficiente. Vendo por esse lado, a vida deixa de ser um milagre e passa a ser uma consequência quase que inevitável da física. Então, o grande lance é o seguinte: o Kirsch pegou essa teoria e levou para o laboratório. Ou melhor, para um supercomputador. Ele recriou as condições da Terra lá no comecinho. Colocou os ingredientes químicos básicos, adicionou uma fonte de energia, tipo raios, vulcões, e programou as leis da física. E aí, foi só apertar o play em velocidade máxima. O resultado foi de cair o queixo. Ali, na tela do computador, a matéria começou a se organizar sozinha. Primeiro moléculas, depois estruturas mais complexas e, por fim, vida. O computador do Kirsch, usando só as leis da física, criou vida do zero. A implicação disso é gigantesca. A criação não precisou de um criador. Ok. Se a resposta para de onde viemos já foi um choque, a resposta para onde vamos é ainda mais perturbadora. É que a simulação do Kirsch não parou ali, na origem da vida. Ele deixou o programa rodando para ver o que acontecia no futuro. A gente costuma pensar que somos o topo da evolução, né? A espécie dominante. Nossas histórias e religiões nos colocam no centro de tudo. Mas a simulação do Kirsch mostrou uma coisa bem diferente. Nosso reinado é só um capítulo da história, e não o final dela. O que a gente vê aqui é exatamente a previsão do computador. A linha que representa a nossa população, a do Homo sapiens, chega num ponto máximo e depois começa a cair. Mas olha a outra linha, crescendo sem parar.
exponencialmente e passando a nossa. Uma nova forma de vida surge para tomar o nosso lugar. E que nova espécie é essa, afinal? Não são alienígenas nem mutantes. Somos nós. Ou melhor, a fusão da gente com as nossas criações. Kirsch deu um nome para isso: Technium. Um novo reino da vida, onde biologia e tecnologia se misturam. Pensa em inteligência artificial, implantes no corpo, a internet. Essa nova espécie já está crescendo aqui, agora, ao nosso redor. Então, pronto. Aí estão as duas respostas do Kirsch. Uma origem que não precisa de um Deus e um futuro onde a gente não é mais a espécie dominante. Duas ideias mas tão radicais que custaram a vida dele. O conflito aqui é inevitável, né? De um lado, você tem uma visão de mundo totalmente científica que tira a humanidade daquele pedestal que a gente se colocou. Do outro, a força da tradição, da fé, que faria qualquer coisa para manter as coisas como estão. É a ciência contra a fé, numa batalha de vida ou morte. Isso tudo nos deixa com uma última questão, para pensar. A descoberta do Kirsch era uma verdade científica daquelas impossíveis de ignorar e a morte dele foi só um ato desesperado para tentar calar essa verdade? Ou será que esse gênio da tecnologia, esse mestre do espetáculo, na verdade criou o mito perfeito com a própria morte sendo o grande final? Fica a pergunta. O que é mais poderoso no fim das contas? A verdade que a gente descobre ou a história que a gente escolhe contar?